Graça e paz, amados, bom dia. Eu sou o Dan da Lu. Se você não me conhece ainda, eu sou líder na PIB do Ministério da Família, também lidero o PG Ubatuba, também lidero o Ministério de Louvor da PIB e é um prazer gigantesco poder estar contigo nessa manhã em mais uma devocional diária da PIB. E o texto de hoje é um texto que tem tudo a ver comigo. Livro de Daniel, né? Livro de Daniel. Bem legal. Bom, Daniel na Cova dos Leões. Esse é um texto que é muito simbólico, muito. Essa história me acompanha desde a minha infância, né? A história de Daniel na Cova dos Leões, quando eu estava aprendendo a ler, eu já era estimulado a conhecer essa história de Daniel na Cova dos Leões e conhecer o livro de Daniel. Esse texto eu creio que você já deve ter sido edificado em algum momento na tua vida por esse texto, né? Sobre essa passagem muito típica no Antigo Testamento, né? Essa passagem muito falada no Antigo Testamento, que é Daniel na Cova dos Leões. Mas eu creio que por mais que a gente aprenda, por mais que a gente conheça a história, tem sempre algo de novo que pode ser aplicado na nossa vida, tem sempre algo fresco que o Espírito Santo de Deus quer aplicar na nossa vida, e a gente sempre aprende alguma coisa a mais na palavra dele, porque a palavra dele ela se renova todos os dias. Bom, já te dou um alerta, esse vídeo é gravado, porque nesse horário de devocional eu estou na correria com meus filhotes na escola, então não dá para fazer ao vivo, então eu gravei previamente, né, e eu espero que aí no chat, infelizmente não vai dar para a gente interagir, né, mas eu espero que você seja edificado por essa passagem, por esse texto, que seja edificado nesse dia e a sua segunda-feira seja uma segunda-feira abençoada. Bom, antes de começar em Daniel 6, né, deixa eu ver só o que passou aqui um pouquinho antes, aqui no texto de sábado e de domingo. O que aconteceu? Nesse período aqui, antes, quando o pastor André trouxe lá a devocional na sexta-feira, o rei era o rei Nabucodonosor. Era o Império Babilônico. Lembra? O Império Babilônico pegou o povo de Israel, levou ele cativo, e Daniel ele foi nessa leva aí dos cativos para a Babilônia. Beleza, depois do rei Nabucodonosor veio o seu filho Belsazar, né? E Belsazar ele foi um rei que não honrou a Deus, né? Então naquele texto lá tem um trecho também muito pra gente parece algo ser surreal, né? Mas dentro do livro de Daniel é algo bem comum, porque acontecem coisas fantásticas aqui que a gente vê. Uma mão que escreve Mene, Mene, Tekel, Parse, né? E aquele texto dizia que ele tinha sido pesado na balança e que o reino dele teria passado. E aquele rei Belsazar, ele realmente perde o seu trono e o reino medo-persa ataca a Babilônia, invade a Babilônia, né? E toma o reinado de Belsazar. E aqui nesse ponto aqui, a gente está no reino medo-persa já, com o rei Dário tomando as decisões agora. E muito interessante a gente ver que o rei Dário, ele pega Daniel, né? Daniel ele já tinha um poder já antes lá no reino de Belsazar, né? Apesar do texto dizer que ele tinha sido um pouco esquecido, né? Porque Belsazar não conhecia Daniel, foi a esposa de Belsazar que trouxe Daniel de volta na história. Mas o rei Dário ele vai e puxa Daniel. E aqui no início do capítulo 6 a gente começa com isso. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas. Trava-língua isso aqui, né, gente? Sátrapas, que estivessem sobre o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Esses sátrapas eram governadores, 120 governadores, né? E Daniel e mais 2 seriam os supervisores desses governadores. E a intenção disso tudo era não causar dano ao rei, né? O rei deveria ser protegido, então era uma posição de proteção, né? O rei botando supervisores sobre os governadores ali. E é bem
Interessante porque você vê que era um império organizado. Eles não chegaram ali do nada, eles tinham uma certa organização. E o mais interessante disso aí é que entre esses três, Daniel ele ainda se destacava, e Daniel ele chamou a atenção do rei. Olha aqui que diz o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Essa característica de Daniel aqui é uma característica muito marcante, né? Ele tinha um espírito excelente, e esse espírito excelente chamou a atenção do rei. E Daniel tinha algumas características muito boas. No versículo 4 também diz aqui que ele era fiel, né? Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E outra característica bem legal vem depois: e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, Daniel era um homem que tinha uma vida correta. Ele era excelente, ele era fiel, ele caminhava assim. E quando a gente para ler a história de Daniel, isso não foi um momento isolado na vida de Daniel. Daniel não passou a ser fiel a partir desse momento. Ele já caminhava em fidelidade lá desde o início, quando ele tinha sido levado, né, cativo. Daniel já tinha uma vida de fidelidade, Daniel já caminhava já com uma vida de excelência. Daniel já vivia assim, né? E isso chamou a atenção do rei em relação a ele. Mas não chamou somente a atenção do rei, chamou a atenção também daqueles que estavam, né, no mesmo nível e daqueles que estavam abaixo dele também. E chamar a atenção, né, é algo que todo aquele que conhece Jesus faz, não tem jeito. Chama atenção, né? Por mais que a gente tente ter uma vida modesta, tente se esconder, não tem como se esconder, como Jesus já disse. Olha, não dá para esconder a luz e botar ela debaixo de uma mesa ou debaixo da panela, não dá. Ela precisa estar no local onde todos possam ver a sua luz. Quando você tem a marca de Cristo, quando você tem a marca da excelência do Senhor na tua vida, não tem como você se esconder por mais que você queira. Você vai ser visto, você vai ser notado. E o interessante do texto é que Daniel ele não promovia ações para chamar a atenção. Daniel ele não se autopromovia, né? Ele só tinha uma vida de excelência. Ele só trabalhava com excelência. E a forma de Daniel de trabalhar com excelência chamava a atenção. Naquela época não tinha Instagram para ele botar lá o engajamento, tal, vamos ver como é que está o engajamento aqui, né? Vou fazer um marketing digital aqui. Não tinha como, cara. Naquela época não tinha. Mas Daniel vivia uma vida assim. E isso chamou a atenção. Tanto para aqueles que queriam bem, para aproveitar aquilo que ele tinha de bom, porque Dário percebeu isso e falou assim, cara, eu preciso desse cara perto de mim, eu preciso de um cara desse. Tanto para aqueles que tinham inveja, falaram assim, cara, não dá para alcançar o nível desse cara, esse cara é muito bom. Então a gente precisa tirar ele de jogada. Você já se viu em alguma situação assim, onde você não conseguia se encaixar na panela? Né? Era mais ou menos isso que o Daniel estava vivendo aqui. Né? Daniel não conseguia se encaixar naquela panela. Daniel não conseguia se encaixar naquele meio. Né? Por quê? Porque ele era fiel. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Por quê? Porque nele não havia vício, como disse aqui a palavra, desculpa. Né? Então Daniel ele tinha uma vida realmente que chamava a atenção, tanto para o bem quanto para aqueles que o invejavam. Né? Então, infelizmente, isso acontece. Né? Se isso aí está acontecendo contigo, você não está só. E olha aqui o que acontece, esses homens eles preparam uma armadilha. Do versículo 5 ao 9, né, começa a dizer sobre essa armadilha. Eles vão lá e falam assim, cara, se a gente não consegue pegar ele nisso, então vamos pegar ele em alguma coisa que fale sobre a lei do seu Deus. Né? E olha aqui o que diz o 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, pois se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes
e sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles prepararam uma armadilha para Daniel e não deixaram nem o rei pensar, né, naquilo que o rei escreveria. Né? Lembra que eles foram colocados como proteção para o rei? Então parece que isso foi meio que jogado assim: olha, rei, é para te proteger. Né? Então durante 30 dias ninguém vai pedir nada, ninguém vai orar a Deus nenhum, ninguém vai, sabe? Eles colocaram de uma forma onde o rei não tivesse tempo de pensar. E eles se reuniram e ainda colocaram uma mentira. Olha, todos concordaram, todos acharam por bem. Nós estamos aqui para te proteger, rei. Só que esse todos foi entre aspas, porque Daniel não fazia parte desse todos. E essa armadilha foi colocada e o rei caiu nela, né? Não deixaram tempo para ele pensar, ele também não se preocupou de pensar. Falou: se foi todos, então foi lá e acreditou naqueles homens, né? E colocaram essa armadilha aí, né, sobre o Daniel. E qual foi a resposta de Daniel diante da armadilha? Olha aqui o que diz o versículo 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, não me fizessem dano, porque foi achada... Perdão, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A resposta de Daniel foi adorar. Continuar adorando como ele já fazia. Esse como ele costumava fazer demonstra que Daniel já viveu uma vida de adoração a Deus. E isso é lindo, porque a gente entende que todo o caráter de Daniel, toda aquela fidelidade que ele tinha, toda a excelência que ele tinha, nada mais é do que o reflexo do tempo que ele passava com Deus. E o tempo que a gente passa com Deus, ele nos molda. O tempo que a gente vive com Deus, ele nos aperfeiçoa. O tempo que a gente vive com Deus nos mostra quanto somos pequenos e quanto a gente precisa aprender com Ele e crescer com Ele. Por isso que Daniel tinha um espírito excelente. Sabe? Esse trecho aqui eu acho que é a chave de todo esse capítulo, porque a excelência de Daniel não estava em ele ser bom. A excelência de Daniel estava no tempo que ele gastava com Deus excelente, sabe? A excelência de Daniel estava porque ele gastava tempo face a face com o Senhor, e eu creio que aquele tempo com o Senhor o moldava. E é lindo porque continua dizendo aqui que estava voltado, né, para Jerusalém. Daniel estava cumprindo o que estava na palavra. Daniel conhecia a palavra. Olha, o Daniel estava cumprindo o que está escrito lá em Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, tem um texto que é muito legal, que foi um dito de Salomão. Salomão 6, versículo 36 a 39, diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele, e os entregares diante do inimigo, para que os levem cativos a uma terra, longe ou perto, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo pecamos perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro,
a que os levaram presos e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, a sua oração, as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o seu povo que houver pecado contra ti. Daniel conhecia essa palavra. Daniel sabia que estava nessa terra, que tinha sido levado cativo, e que o cativeiro tinha sido por causa do pecado. O que ele fazia todos os dias? Ele orava 3 vezes. 3 vezes ao dia ele orava em arrependimento. Sabe? Daniel, ele se colocava, né, diante do Senhor. Ele fazia parte dele orando e se arrependendo todos os dias, né, porque ele estava numa terra distante. Isso te lembra alguma coisa? Sabe, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos que orar todos os dias, nos arrependendo, nos humilhando e clamando ao Senhor. Na direção de quem? Na direção de Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jerusalém aqui simbolizava a esperança de Daniel, a esperança da sua casa, a esperança de voltado para o templo, como Salomão dizia aqui. A gente tem estudado sobre o tabernáculo, né? A tenda do encontro, o encontro com Deus, onde Deus se manifestou. Sabe, a esperança de Daniel estava tudo voltado para lá, voltada para o Senhor. E a nossa esperança deve estar voltada para Jesus, porque nós não somos dessa terra. Por isso a gente precisa continuar clamando, por isso todos os dias a gente precisa interceder, né? Só que nós não estamos livres do ataque do inimigo. E o ataque aconteceu no versículo 11. O ataque do inimigo, ele vem. E olha aqui, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles precisavam ter muitas testemunhas, né? E depois que eles viram aquilo, eles foram até o rei Dário. E chegaram no rei Dário e falavam: ó, tá vendo? Não teve? Lembra daquele decreto? Então, a gente achou Daniel lá. Daniel estava orando ao seu Deus. E o rei Dário, ele ficou com o coração muito pesado. Muito pesado. Ele tentou arrumar jeito de tentar livrar Daniel dessa, só que aqueles homens armaram tão bem feito que não tinha como voltar atrás, né? E Daniel, ele foi lançado na cova, lá no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Bem legal, né? O rei lançou uma palavra profética aqui sobre a vida de Daniel. Mas a gente precisa entender, né, que os momentos de cova, né, também fazem parte do script da nossa vida. Fazem parte do script. A nossa vida, ela não teria um roteiro traçado pelo Senhor, né, se a gente dissesse que, ó, vai tudo bem o tempo todo. Porque o nosso Deus, ele não mentiu pra gente, né? Jesus, ele não mentiu pra gente. Nossa vida, ela também tem um roteiro traçado pelo Senhor quando as coisas estão boas ou quando as coisas estão ruins. Nos momentos onde a gente está entre os governadores lá, eu sou um dos 3 principais, né, sendo aspirante a ser colocado como principal, né? Deus está me abençoando, amém? Deus está me abençoando, glória a Deus, obrigado, Pai. Olha, aquela promoção no trabalho, aquela situação lá, estou sendo muito honrado. Mas a nossa vida continua no script de Deus, mesmo quando a gente está nos momentos de cova. Olha, está dando tudo errado. Ontem eu ouvi dizer que eu ia ser promovido, hoje já estão querendo me mandar embora. O que está acontecendo? Nossa, já estão me caluniando, estão se levantando contra mim. Deus, você não está nesse negócio não, Pai? Não está comigo? Não está ouvindo minha oração? Estou te buscando todos os dias. Sabe? Deus continua escrevendo a história, mesmo nos momentos de cova,
Deus continua no controle da história, mesmo nos momentos de cova. E a gente precisa aprender com Daniel, né? Daniel não murmurou. A gente não vê aqui na palavra que Daniel falando: ah, rei, que isso? Poxa, que besteira que tu fez. Rei, me livra da mão desses caras. Esses caras armaram contra mim. Eu falando: Deus, o que aconteceu, Deus? Eu estava te buscando, estava orando, voltado para Jerusalém. Você me manda para a cova agora. A gente não vê Daniel fazendo isso, né? Daniel não faz isso. Daniel, ele aceita a cova. Aceita a cova. Gente, a gente perde muito tempo, né? Quando a gente deixa de aceitar a cova, né? A gente perde muito tempo quando a gente deixa de aceitar a cova. Mas aceitar a cova, que eu estou querendo dizer, não é se conformar com a situação, né? Se conformar com a situação. É quando a gente murmura. É quando a gente murmura. A gente começa a colocar a murmuração na frente da confiança. A gente troca as 3 orações por dia, né, por 3 murmurações. Daniel tinha 3 momentos de oração por dia. E a gente às vezes troca a oração pela murmuração. A gente esquece de tudo aquilo que a gente orava antes. Antes eu estava adorando ali de joelhos. Agora eu estou murmurando, né, porque eu estou na cova. Daniel não faz isso. Daniel não estava lá na sua casa, lá voltado lá para Jerusalém com a janela aberta orando. Ele estava numa cova. Mas em momento nenhum a gente vê ele aqui, né, na palavra aqui, murmurando ou reclamando. Ele vai para a cova sem murmurar e sem reclamar. Isso aqui também nos remete a Jesus. Nos remete a Jesus, né? A palavra de Deus diz que ele, como um cordeiro mudo, ele seria imolado. E Jesus, ele sofreu também, sem murmurar, né? E diante de todos aqueles que o acusavam, Jesus dizia: olha, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-os. E Jesus liberou perdão para aqueles que o estavam maltratando, aqueles que estavam injuriando dele. E Daniel, ele demonstra também o caráter. Mas esse caráter de Daniel, ele só foi forjado por causa dos momentos de joelho, sabe? O nosso caráter, ele é forjado por causa dos momentos de joelho. Então, meu irmão, se você está vivendo no teu momento de vida, se você está vivendo um momento de vida onde a murmuração pode ser algo que seja maior na tua vida, tem fluído muita murmuração, você tem reclamado de tudo, talvez seja porque está faltando um pouco mais de momento de joelho. O momento de joelho vai te preparar para os momentos de cova. Os momentos de joelho, os momentos de oração vão te preparar para os momentos de cova. Sabe, esses momentos vão te preparar para os momentos de perseguição. Vão te preparar para isso. Vão te fortalecer para isso. E eu digo mais, vão te calejar para isso. Vão te calejar para isso. Porque não tem como a gente fugir desses momentos. A gente tem que aceitar. A gente tem que viver esses momentos, né? Mas se a gente estiver preparado no joelho, esses momentos eles vão ser momentos para glorificar o nome do Senhor, como foi aqui na vida de Daniel, né? No versículo 19, a gente vê o livramento que Deus fez. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Cara, que lindo!
que lindo esse texto. Que lindo. Daniel, ele foi nossa, gente, Daniel, ele foi alvo do amor do Senhor. Ele viveu uma experiência magnífica, sabe? Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, mesmo que talvez ele não tenha pedido, porque aqui não resiste que ele pediu: Deus, manda um anjo teu para fechar a boca do leão aqui. Porque eu acho que não deve ter dado nem tempo dele orar isso, sabe? Depois a gente vai ver na história aqui que talvez não desse tempo dele orar isso, mas Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão. E olha que testemunho, cara, que o rei Dário deu a respeito dele, sabe? Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. O rei reconheceu que o Daniel ele servia a um Deus vivo. Ah, caramba, como essa aplicação ela é gigantesca, porque o nosso Deus vivo, ele não nos fez para sermos aqueles que são arrogantes, aqueles que apontam, para aqueles que acusam, para aqueles que querem a posição, né? Mas nos fez para aqueles que são servos, porque aqueles homens que acusaram Daniel queriam a posição deles, sabe? Queriam a posição dele. Aqueles homens, eles já eram homens que tinham posição, eram homens de prestígio. Eles eram príncipes do povo, mas eles não se contentavam isso, eles queriam mais. E Daniel tinha uma característica de servo, e esse rei identificou isso em Daniel, sabe? E identificou que essa característica foi uma característica que o aproximava de Deus, sabe? O rei Dario enxergou isso em Daniel. Daniel não estava preocupado com posições: eu vou ser governador, eu vou estar acima dos 3. Daniel era servo, sabe? A posição de servo, ela é importante para aqueles que amam a Jesus. Aprender a servir é importante para aqueles que amam a Jesus. Ele pode te colocar lá em cima junto com os governadores, ou ele pode te colocar embaixo. Mas aqueles que aprendem a servir têm o mesmo valor diante de Deus. E é importante a gente entender, né, que aqueles que estão fora é que vão reconhecer isso na gente, né? São aqueles que estão fora que vão reconhecer isso na gente. E esse rei reconheceu isso aqui. E Daniel não estava preocupado com a posição, não estava preocupado com o título. E esse testemunho foi um testemunho dado pelo próprio rei, né? Ou seja, Deus ele permitiu que Daniel passasse por uma armadilha, né? Ataque do inimigo, fosse lançado numa cova, e Deus deu o livramento para ele. E depois do livramento vem a justiça, no versículo 24. Olha aqui. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Foi por isso aqui que eu falei que talvez não desse tempo de Daniel nem orar pedindo um anjo, né? Porque esses caras aqui não chegaram nem ao fundo da cova e os leões já pegaram eles. Gente, essa justiça foi feita sobre a vida daqueles homens que atacaram Daniel, que o acusaram. Mas é importante a gente perceber aqui que essa justiça foi feita não por Daniel, foi o rei. O rei que fez a justiça. Sabe, muitas vezes a gente está passando por perseguições e a gente quer falar assim: não, porque você... Cara, a gente quer fazer justiça. E a gente acaba declarando palavras, né, que não caberia a nós declararmos. As palavras de justiça, elas devem ser declaradas pelo rei, né? E foi o rei que declarou essa palavra de justiça. E hoje também nós precisamos aprender isso com uma aplicação para a nossa vida, sabe? Não é a gente que faz a justiça, nós temos o Senhor. Lembra de Jeová Tsidkenu, né, que a gente aprendeu sobre os nomes de Deus, que o Senhor é a nossa justiça? É Ele que faz a justiça. Beleza, gente? Deixa eu correr um pouco aqui que a hora está passando.
E depois que o Senhor faz a justiça, a gente entende que tudo o que acontece no script da nossa vida, no roteiro da nossa vida, é para a glória de Deus. Olha aqui o versículo 26. Olha só o que o rei Dário fala. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Que palavra de adoração que esse rei deu aqui ao Senhor. O nome do Senhor foi glorificado em todo o reino por causa da vida de Daniel. O nome do Senhor foi glorificado em todo o reino, né? Não foi no momento em que Daniel estava lá como governador ou como principal dos governadores, mas foi muito mais glorificado no momento em que Daniel foi lançado na cova e passou pela cova. Então, assim, a cova faz parte do script de Deus também para a nossa vida. E o mais importante é a gente entender, né, de tudo isso, é que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. E eu gostaria de orar por você, gostaria de orar por nós, né, e que hoje a gente aprenda a viver no momento onde a gente está e a gente entenda, né, que o nosso joelho, que a nossa oração vai nos preparar para os momentos de cova, vai nos moldar, vai nos fazer ter o espírito excelente, a comunhão e a intimidade com o nosso Deus. É isso que vale mais na nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você faz com a gente, Paizinho. Senhor, eu quero consagrar a Ti, Pai, essa segunda-feira. Quero consagrar a Ti as nossas vidas, Pai, e dizer, Pai, nós queremos, Senhor, intimidade contigo. Nós queremos ter a excelência do Teu Espírito em nós. Vem estar nos moldando, Pai. Vem estar nos tornando, Pai, a Tua imagem, a Tua semelhança a cada dia, Senhor. Que nós venhamos a aprender e a crescer em Ti, Pai. Senhor, que nós venhamos a entender, ó Pai, que os momentos, ó Pai, de cova também são para Te glorificar, para honrar e para engrandecer o Teu santo nome, Pai. E que o Teu santo nome seja engrandecido em nossas vidas, Pai, em todos os momentos. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te adoramos, nós Te honramos, Paizinho, no nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal.